Agora vamos partir para um novo momento com o professor José Otávio. Betina, você vai querer colocar alguma coisa? Eu posso seguir? Teodora, ele já está presente conosco. Olá, estou aqui, estava escutando. Parabéns, Olá. que incrível. Avenise, muito bom falar com vocês e depois de uma palestra incrível da Márcia, né? E trazendo a riqueza de Nise da Silveira, a mulher do século XX no Brasil, né? Então a gente tem aí uma nordestina que realmente fez a diferença, trabalhou assim pelas pessoas que mais precisavam, para aquelas pessoas que estavam lá no hospital psiquiátrico, que ela chamou de clientes, em outras entrevistas, desvalidos, os que menos tinham ação, chances assim na vida. E depois dessa palestra, estou aqui para conversar com vocês. Com certeza. Professor, eu vou fazer uma pequena abertura para que todos saibam algum pouco sobre você e você pode enriquecer depois complementando. Otávio possui graduação em terapia ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos. Ele é mestre e doutor em artes pela Universidade Estadual de Campinas. Tem um pós-doutorado em cultura digital pelo PAC, UFRJ. Atualmente é professor adjunto da UFRJ e tem uma grande contribuição no tema do autismo e das pessoas com deficiência. Ele vai compartilhar nessa ciranda um pouco desse universo. Seja bem-vindo, professor. Verdade, assim, está aqui, convite da minha amiga Jussara, né? Que eu admiro muito e que levou as quebradas para o Rio Grande do Norte. Então, estou feliz de estar com vocês, quero conversar. Mas sabe por que eu tenho alguma coisa para contribuir? Tem um ponto. Eu trabalhei, fiz estudos, vocês viram, né? Mas a questão principal é que eu sou uma pessoa do espectro autista, então eu sou autista. Eu demorei para entender isso, eu sempre, poxa, ele tem dificuldade em algumas coisas, você queria ver eu ficar com dificuldade, era ir para uma reunião, não igual das quebradas, eu gosto, porque é uma coisa assim, que tem foco, a pessoa vem trazendo tema, tem conversa, tem troca, e mesmo mas não é aquela coisa cheia de barulho, né? Vocês já viram uma reunião quando a gente tem aquele coffee break e tem todo aquele barulho, Márcia, aquilo lá era que nem criptonita para mim. Eu ficava era uma pessoa que não conseguia fazer mais nada, né? Então eu estudei, mas sempre eu ia, por exemplo, para a Unicamp, fiz mestrado e doutorado estudando sobre Nise da Silveira, escrevi um livro bem interessante, compilei, né, um livro bem interessante sobre ela, que hoje está até difícil, eu mesmo não tenho, que é Memórias do Saber, Nise da Silveira. É incrível essa compilação, porque tem assim textos desde o doutorado dela, que eu digitei, o doutorado dela, o doutorado do marido dela, o doutorado de um amigo dela, para tentar entender. A Nise da Silveira, ela estudou sobre a criminalidade nas mulheres no Brasil, isso em 1927. E lá você consegue entender o pensamento dela. E eu, quando eu ia para a Unicamp estudar, e quando tinha, por exemplo, um evento, tinha aqueles comes e bebes, eu passava mal depois, eu não entendia por quê. Quando eu tinha que pegar um ônibus e o ônibus estava barulhento, eu passava mal, não entendia por quê. Nessas, eu passava mal toda semana. Eu tinha crises toda semana e não sabia por quê. Só fui entender, atendi pessoas, sou terapeuta ocupacional, atendi pessoas com autismo e não caiu minha ficha de nada que eu era autista ou que tinha alguma coisa. É interessante que o autista tem isso, né? Porque é difícil ele se perceber autista, porque uma das dificuldades dele é se auto-perceber, né? Se olhar para si mesmo. E eu tendo essas crises, a primeira crise que eu tive
Eu tenho uma marca aqui, uma marca na perna. Minha mãe contou que eu me machucava. Eu me machucava fazendo assim, quando eu era muito pequeno. E sabe quando que eu me machucava, Jussara? Quando ia muita gente na minha casa, tinha muito barulho, tinha muita coisa. Eu gosto de festa, mas eu tenho uma dificuldade tremenda para estar no meio, né? Então, é interessante, se tiver um foco, tiver boa música, eu consigo ficar, senão não consigo. E daí eu comecei com 2, 3, 4 meses de crises. Essas crises continuaram durante toda a minha vida. Eu ia para a escola, quando voltava, eu tinha que deitar no sofá e ficar lá, ficar horas. Parecia uma pessoa preguiçosa, né? E é interessante isso, porque você, que é uma pessoa do espectro autista, você tem que fazer tudo que o outro consegue fazer, mas nos espaços que você consegue. Porque depois da crise eu tinha, Márcia, até 48 horas que eu ficava mal. E o autismo é interessante a gente pensar. Eu fiz eu revisitei o acervo da Anísio da Silveira, inclusive os prontuários de muitas pessoas que ela atendeu. E só vou passar aqui para vocês, se a Márcia, que é uma especialista aí no assunto, se ela pegar Fernando Diniz, Rafael Domingues, principalmente esses dois, e também, de certo modo, Emídio, né? Você pode ver que as crises, elas são muito únicas, né? Nessas pessoas, e são grandes, e elas relatam um mal-estar, e quando, por exemplo, o Rafael Domingues, que foi um paciente da Nise, que ele pintava com bico de pena, fazia coisas maravilhosas, que o Almir Magnier, que foi um brasileiro que foi o cara do ateliê de pintura da Anísio da Silveira, ele encontrou esse Rafael, e o Rafael fazia obras maravilhosas. Imagine você fazer um desenho com uma ou duas vezes você encosta no papel e você consegue pegar todos os traços daquele lugar, uma coisa maravilhosa. E ele era um cara que já tinha ganho até prêmio quando ele estava no final do ensino básico, eu acho, ele ganhou um prêmio. Então, ensino básico, ele ganhou um prêmio. Ele era um cara mas ele era muito tímido. E eu achei o prontuário dele no hospital lá da UFRJ, no IPUB. Tem um acervo das pessoas que foram internadas antes de 1940. E eu procurei igual agulha no palheiro e achei vários prontuários desses caras. E quando eu fui ler o relato, muita coisa não é só esquizofrenia, né? Tinha muitas pessoas que eram internadas, que eram pessoas autistas, que tinham crises que pareciam às vezes esquizofrenia, mas na época da Nise não existia. O autista era aquela pessoa muito grave que não se comunicava, não fazia muita coisa e não tinha esse relato. Então, muitos autistas foram para o hospital psiquiátrico. O primeiro emprego, inclusive, da Nise da Silveira, no hospital psiquiátrico, quando ela volta daquelas 10 anos que ela ficou entre a prisão e voltar para o hospital psiquiátrico, lá já no Engenho de Dentro, foi trabalhar com as crianças, né? Ela ficou mais ou menos 1 ano trabalhando no setor infantil, que é chamado de psicopatas, né? Psicopatas infantis, olha só, o nome era esse mesmo, não estamos enganados. Era esse o nome que se dava para crianças que hoje parecem muito autistas, né? Então, o autismo, ele existe, estou aqui para conversar sobre isso com vocês. O autismo existe há muito tempo, ele é uma doença de cunho ligado com a genética, e ela está na nossa sociedade. Vocês todos aí podem conhecer pessoas com autismo ou familiares, porque em cada 100 pessoas, 2 ou 3 vão ter autismo, né? Então, o autismo é uma doença de alta prevalência, né? Não é uma doença rara, é uma doença que se encontra assim na nossa sociedade, muitas e muitas pessoas. Pessoal, eu queria escutar um pouquinho a Jussara aí, vocês, conversar com vocês. Eu estou aqui para falar o que apareceu hoje, tá bom? Então, Zé, eu vou pedir a mão. Ah, Gláucia, não, eu tenho que obedecer, que minha irmã tá. Posso?
Então, Zé, você então se considera autista como um Eu fui professor? Porque diagnosticado com você, quando a gente autismo, conversou, você me falou que você ia falar sobre o professor autista, né? certo. E assim, e eu sou uma quebradeira artista e sofro de fobia social, mas me enquadro em muitas partes da psicologia. Eu me enquadro também como uma atipical, seria isso? Atípica. Atípica. Você seria Atípica. neurotípico ou autista, né? Seria o Eu também me autista. identifico em alguns momentos com essa situação do incômodo, não é que você fala. Só que eu não tenho de verdade o autismo, ele É, parece que está fora de um tempo, é isso? Mas eu não vejo você fora desse tempo. Assim, eu na, vejo você uma pessoa muito centrada, um professor, já te vi na na sala de aula. verdade, o autismo, né? Eu fui diagnosticado aos 40 anos, principalmente com essas crises que me deixavam com muita dificuldade e várias outras coisas, né, Jussara? Contato social, essas crises que eu tinha depois de ter um contato social, não chegava a ser uma fobia, porque eu ia, e depois eu tinha a crise. Então, eu não tinha o medo de ir, mas o que acontecia é que as crises vinham. Mas eu fui diagnosticado mesmo aos 40 anos, passei dois médicos, eu já tinha tido aos 14 anos, 12 para 14, uma neurologista que suspeitou que eu fosse autista, mas como falava, ele é muito inteligente para ser autista. Então, o que aconteceu foi que o diagnóstico do autismo mudou. Quando eu nasci, eu tive uma conversa, há pouco tempo que eu fui dar uma palestra, o pediatra que me atendeu desde muito criança, né? Ele me viu e ligou, achou meu telefone, ligou na minha casa, a gente conversou mais de meia hora, e ele falou: José Otávio, você foi uma criança de baixo peso, você sabe, né? Você nasceu com 1,6 kg, você teve uma cirurgia com 40 dias, onde você teve várias paradas eu lembro de tudo, cardiorrespiratória, que memória, cardiorrespiratórias, e esse baixo peso persistiu, era difícil de ganhar. Eu até chamava você de um jeito carinhoso, que hoje não se pode falar mais, porque seria contra, né, a sociedade. Eu chamava você estava entre meus biafrinhas, né? Se a gente for ver, na África teve uma grande fome, né? E ele chamava desse jeito. Mas daí eu fui uma criança de baixo peso, eu tive essas coisas, mas tem algumas coisas. Eu demorei a falar, Jussara. Eu fui falar com mais de 4 para 5 anos. Eu não mantinha contato visual. Eu aprendi a ler antes de falar, então o que denota uma hiperlexia ou uma coisa de uma habilidade, uma alta habilidade em algumas áreas. Então, isso foi ficando, porque naquela época não se diagnosticava autismo. Em 1976, ou no tempo da Anise, autismo era uma coisa, se existisse o nome, né, que eu acho que vem mais da década de 70, que as pessoas começaram a usar, era uma coisa muito ligada à pessoa que não fala, não se comunica, não tem... É a pessoa... hoje é o que a gente chamaria de nível 3, né? 1, 2 e 3. Entre 1 seria o mais leve, que é o meu caso, 2 e 3. Só que como eu tinha muito dessas crises, Sara, para você ter ideia de onde chega essa crise, e é bom, eu estou falando do autismo, porque tem muita gente autista diagnosticado, não, principalmente para o autismo, mais ou menos, se a gente levar em conta de 2 a 3% da população, que é o que, quando faz busca ativa numa cidade, você encontra 3%. Vários casos que a pessoa foi procurar de casa em casa, aconteceu isso na Coreia do Sul, alguns lugares dos Estados Unidos, chega a ser a 3%. Nos Estados Unidos é mais ou menos 2%, 1 em 54 crianças nascidas. Então, é muita gente. E essas pessoas com autismo, elas estão divididas hoje, a gente sabe, em grau 1, 2 e 3, né? 1 é o mais leve, 3 é o mais grave. Só que quem tem grau 1, 2 e 3 pode ter crises.
E essas crises que eu tive, mais de 2.000, Márcia, crises durante a vida. E quando eu tinha essas crises, é como se fosse a gente chama de uma ressaca social, mas uma coisa mais assim, se a crise fosse grave, onde eu estivesse, eu perdia senso de direção, eu perdia, às vezes, capacidade de fala e capacidade de andar. Então, é uma crise não chega a ser uma epilepsia, porque eu mantinha a minha consciência, né? Mas era uma crise muito, muito dura, parece que por dentro. Eu desenvolvi várias habilidades para esconder essas crises durante a minha vida. E eu acho que eu fazia isso muito bem. Só que eu pagava um preço muito alto escondendo isso e não contando, e não sabendo direito o que era essas crises. E quando eu tive o diagnóstico do autismo, eu acho que eu me libertei, eu consegui entender por que as coisas foram tão duras, tão difíceis em vários momentos e várias coisas. Uma das coisas que me levou o autismo tem os seus dois lados, né? Tem um lado que é do hiperfoco, em que eu, por exemplo, tive um hiperfoco sobre Nise da Silveira, onde eu fui lá, onde é o Engenho de Dentro, quem conhece, quem já foi, fiquei vários dias, li vários dos livros que ela leu, fiz uma exposição, escrevi um livro, tem esse livro aqui que eu escrevi sobre o Almir Mavinier, maravilhoso. Ele é um livro aqui, Marcas e Memórias, ó. Se vocês estão vendo, onde que eu estou aqui? Eu acho que eu vou pôr para me ver também. Marcas e Memórias, vocês estão vendo aqui, ó, todo colorido em português e inglês. Tem os desenhos que, por exemplo, do Rafael, ó, vocês podem ver aqui um desenho do Rafael feito bico de pena, ou esse aqui eu acho que nem é bico de pena, mas olha, ele assina, né? Rafael, é bonito de ver isso, né? Ou a gente consegue ver aqui, ó, eu mesmo aqui lá no Engenho de Dentro olhando essas obras, eu olhei mais de 10.000 obras, fora de brincadeira, 10.000 obras para escolher uma exposição lá. E pode parecer uma coisa maluca, mas eu fiquei muito centrado nisso. E esse livro conta a história, que vocês podem ver, né, como que era a realidade naquela época. Então, deixa eu pegar uma foto aqui. Ó, vou pegar uma foto da Nise da Silveira para vocês. Olha, com o Leon Degas, que era com Almir Mavinier e com Emídio. E olha só como o cliente, né? Ele estava no mesmo patamar, né? Um respeito, né, Jussara? E a gente pode ver isso daí, tem coisas interessantes. Isso aqui, ó, a gente pode encontrar o que era aquilo, é a cultura, é mais ou menos essa ciranda, o que a gente está fazendo, trazendo cultura, trazendo histórias. Olha só, em cima a gente tem o Emídio, embaixo eu acho que é o Otávio, deixa eu ver, não, Isaac, tocando um piano que tinha lá, para vocês verem o que era essa realidade da época, né, da Nise. Eu entrei muito nisso e tem coisas aqui muito interessantes, imagens assim inéditas quase. Eu vou só mostrar mais uma coisa, porque ela falou, para vocês terem ideia, essa obra aqui, que vocês estão vendo, foi feita numa parede. Então, foi pintada numa parede inteira, mostrando como que era o ateliê de pintura. Então, é uma obra mural, Jussara, que foi feita pelo Vicente. Lá durante o ateliê, logo no começo, eles pintavam as paredes, faziam coisas assim, coisas muito incríveis. Não sei se ela contou do Carlos Pertuz, que foi descoberto em papel higiênico da época, né? Então, olha os desenhos no papel higiênico, se vocês
quiserem ver, olha só, tem uma coisa de um concretismo, né, ligado com essas linhas no meio, uma certa abstração e uma figurativo, tudo ao mesmo tempo, no mesmo desenho, e é uma coisa meio E o que que rica você... demais. E, Márcio, o que é que você acha? Já que ele está mostrando o lado do autismo, né? Na verdade, você já terminou, você agora é uma convidada, é uma participante como a gente. Pode interagir, mas fique à vontade também, se você Não, quiser é falar. verdade, tem esse relato, né, de que ele desenhava no papel que tinha, nem fosse papel higiênico, né? Agora você vê nesse desenho, nesse rosto, né, que ele coloca, mas você também já tem o ponto, o centro e os raios, né? Então você já vê essa busca desse impulso de organização, muito interessante, né? Mas você está entendendo que ele é autista? Sim, Quem está sim. nos mostrando, a questão, ele não está mostrando, ele não está em foco o trabalho da Nice, ele está em foco o trabalho, ele como autista, criando fazendo Material com a uma ideia do releitura. hiperfoco, né? Até que foi difícil, num certo ponto, de dialogar. Até um certo ponto eu consegui dialogar. E quando eu comecei a mostrar muito as coisas que eu achava, eu não perdi o diálogo com as pessoas que trabalham com Nísidas, que são as pessoas que têm museu e outras coisas, porque a gente acabou encontrando muitas outras coisas, né? Quando a gente se aprofunda, porque tem o inconsciente e tem o consciente em tudo, né? Como ela mesma estudou, Freud estudou um monte de coisa. Mas eu, voltando para a ideia do professor autista, né? Esse foi um dos meus hiperfocos, como vários outros. Então, para vocês terem ideia, então, vou para a faculdade, né? Quando eu vou para a faculdade, eu já tinha passado para medicina, para outras coisas que eu não consegui fazer. Eu vi meu limite, né? Que eu não conseguiria fazer, por vários motivos que eu percebi. Na época, eu escolhi um curso que fosse mais convidativo. Eu escolhi fazer terapia ocupacional. Percebi que eu tinha mais facilidade de lidar em turmas que tinham mulheres. E eu não sabia que eu era autista, mas eu sabia que eu tinha certas dificuldades. Mas então eu escolhi fazer esse curso de terapia ocupacional numa faculdade em São Carlos, um lugar muito bonito. Escolhi mais, na verdade, pelo lugar e pelo meio lá, que tinha uma biblioteca linda que estavam construindo. Acabei conseguindo fazer o curso lá, isso foi muito interessante. Em áreas de saúde mental, trabalhei com reabilitação, fui professor de arte-terapia, fui professor em arte-terapia em 2004, não sou arte-terapeuta, mas fui professor na São Marcos, nem existe mais, 2004, 2005, 2006, uma pós-graduação, era muito bom o curso lá. E depois eu continuei essa pesquisa, um hiperfoco, que eu estava querendo falar para vocês dessa ideia do hiperfoco. E esse hiperfoco me levou para muitos lugares diferentes. Me levou para o Rio de Janeiro, onde eu conheci o PAC e tudo, mas foi através da pesquisa sobre a Anísia da Silveira. Daí eu vi que para terminar essa pesquisa eu precisava morar no Rio de Janeiro, daí eu fui para o Rio de Janeiro por isso, e não por outro motivo, para continuar nessa pesquisa sobre a Anísia da Silveira. E isso eu fiz de 2009, né, que eu mudei para o Rio de Janeiro, final de 2009, e daí eu continuei como professor. Eu passei em vários concursos no Rio, e o que me chamou foi na faculdade de medicina da UFRJ, onde eu fui ser professor de terapia ocupacional. De lá eu conheci o PAC no início, o PAC não no início do PAC, mas eu conheci as quebradas, assim, no primeiro momento que ela começou, acho que na primeira semana eu já estava fazendo parte. Lá conheci a Jussara, acho que 1 ano, 2 anos depois. Eu fiz uma pós-graduação lá no PAC, estudando o quê? Hiperfoco da Anísia da Silveira. Olha que interessante. Eu estudei como ela era representada nas redes sociais.
E daí eu passei a ser administrador de um grupo que eu peguei pequeno, e ele cresceu, chegou a ter 10 mil pessoas. Um grupo no Facebook, então eu estudei o Facebook em 2011, 2010, 2011, 12 também, como que ela era representada, e eu descobri que eram mulheres com mais de 40 anos na época, e mulheres mulheres jovens também que admiravam ela. Então, e só homens muito jovens, homens com 17 a 20 anos na época, que admiravam a Anísio da Silveira. A maior parte eram as pessoas que viram ela no Mulher 90, que ela apareceu em rede nacional em 1990, depois de uma novela que estava entregando toda a audiência na Globo. Então, o Brasil inteiro viu ela falando com o dedo em riste, falando contra os tratamentos, mas já bem idosa. Hoje seria impensável, Jussara, colocarem na televisão uma pessoa como Anísio da Silveira às 10 horas da noite, 9h30 da noite, assim, falando sobre devagar ainda, né? E só que ela fez isso, e isso deu o quê? Ela acabou tendo um grande audiência, as pessoas começaram a conhecer, e o que aconteceu foi como se fosse um mito, né? E daí eu pesquisei sobre isso, não me adaptei no curso de terapia ocupacional, tinha muita reunião, eu não consegui ficar lá, com muita pressão social, tive que sair, né? As pessoas não me entenderam, eu não sabia que era autista, as professoras também não foram sensíveis a isso, e eu acabei tendo que mudar e fui para a computação. Na computação eu consegui ficar mais na minha, né? Tive alguns problemas depois, quando eu fui para uma coordenação de uma pós-graduação, não consegui lidar, mas acabei também entrando com outros estudos, e eu comecei a estudar inteligência artificial, computação afetiva, porque eu precisava entender. O que eu não entendia eram os afetos sociais. Jussara, sabe essa coisa, olá, tudo bem, Jussara? Aquele sorriso no rosto que a pessoa tem, Falciane tem fortemente, assim, e fala com a gente com aquele jeito que só a Falciane sabe falar. Nunca entendi isso, sabe por quê? Porque, para mim, não batia. Pessoas demonstravam uma microexpressão de raiva ou tristeza, alguma coisa, e mostrava essa felicidade ao encontrar você. Eu sempre fiquei desconfiado com essas pessoas. Só que se você é assim e você fica muito desconfiado dessas pessoas, você acaba não conseguindo ter um bom relacionamento social com pessoas que têm alguma coisa, alguma agenda oculta, entre aspas, que está lá e é muito boa nesse lado social, nesse contato social. E eu não sabia que eu era autista, e daí eu comecei a estudar fortemente essas questões ligadas com como o computador entende as emoções, e com isso eu fui parar na Finlândia, eu fui parar na ONU, falando como especialista sobre educação e autismo, várias coisas, sem saber que eu era autista. Só depois de ter tido crises muito ruins. Eu tive uma crise no aeroporto, né, indo para a Finlândia, parei no aeroporto Charles de Gaulle, e várias coisas aconteceram. Tive uma crise onde eu perdi o senso de direção, e eu perguntava e as pessoas não souberam lidar comigo, comecei a apanhar lá dos seguranças, e daí apanhei muito, e fui levado para um hospital, e fiquei 48 horas no hospital lá, amarrado, algemado. E então, depois disso, de ter passado situações muito ruins, tive crise em metrô, em que eu fiquei com a minha segurança, não sabia para onde ir. Então, depois de passar por crises muito difíceis, pessoal, eu fui entender o que eu tinha. E é o autismo. E eu tenho alguns limites, como a Jussara tem alguns limites, por exemplo, aqui eu posso conversar com vocês, eu posso interagir com vocês, mas se é num lugar que, assim,
por exemplo, lá onde era a Universidade das Quebradas, no Rio, eu conseguia. Por quê? Porque era um lugar com o pé direito acima de 5 metros de altura, em que aquele som das pessoas falando não reverberava, ninguém escutava. Então, lá, para mim, era o lugar perfeito, tanto que eu gostava tanto de lá. Por quê? Porque lá eu não tinha crise nenhuma, porque eu podia ir. E na casa da minha avó, a mesma coisa, que tinha um pé direito de 5 metros, podia estar na festa que fosse, que eu passava bem. Então, porque o som reverbera, vai para cima e fica lá, né? Não volta. Então, o que acontece? Eu conseguia ficar nesses espaços, alguns espaços que eram assim, que eu me sentia bem. Então, o que acontece é que você se conhecer é muito importante. Hoje, eu sei que existem coletivos de autistas e nas universidades, uma coisa muito recente, os autistas só agora estão conversando entre si. Por exemplo, a crise no autismo, ela não é nem relatada na questão médica, não é explicada nem no curso de psicologia. Você pegar uma revista como a The Lancet, é a maior revista que fala sobre diagnóstico e sobre outras questões médicas, você não tem um artigo que descreve a crise do autista. Por quê? Porque o autista não consegue, não tem essa capacidade, não é que essa capacidade, é muito difícil para o autista falar o que ele sente. E é muito difícil, Jussara, a pessoa observar. Então, a pessoa vai achar que a pessoa, por exemplo, quando eu estou em crise, eu não consigo falar direito, daí eu tenho que gritar, daí vai parecer que eu sou uma pessoa que está brigando, e não é verdade. Vai perceber um monte de coisa o que não é. Então, o autismo, ele precisa ser mais falado. Você sabia, Jussara, que as mulheres não são diagnosticadas? Muito pouco, porque, na verdade, se você fizer busca ativa, chega-se perto de entre 50% de homens e 50% de mulheres, com busca ativa em algumas pesquisas que fizeram. Só que autista adulto é muito difícil, homem ou mulher, de ser diagnosticado. As pessoas da minha geração que são autistas, muito poucos foram diagnosticados. Que tem 45 anos. Imagine os idosos, muito menos. Homem é um pouquinho mais diagnosticado que mulher. Mulher não foi diagnosticado como autista, não sabe que é autista. Então, as mulheres na faixa assim, de 30 em diante, muito dificilmente foi diagnosticado como autista. Então, tem muitas mulheres, o que significa isso? Que tem muitas mulheres autistas que não sabem que são autistas e ficam batendo cabeça porque não entende o que acontece, por que ela é esquisita, por que ela é diferente. E a mulher tem uma capacidade, pessoal, de mimetizar, de fazer o que a gente chamaria de copying, copiar o que o outro faz maior do que os homens. E o que acontece? Então, ela consegue entender esse jogo social melhor, e mesmo se ela tiver uma dificuldade, ela consegue superar isso. Então, é bem interessante essa questão do autismo. Eu estou falando bastante disso em palestras na UFRJ, trazendo esse tema, porque é interessante a gente pensar aí, né, que muita gente nas escolas também, às vezes tem autismo, não sabe o autismo leve, e também como lidar com a questão dos autistas. Por exemplo, eu tenho propostas de nas escolas, quando retornar às aulas, terem salas, né, que sejam salas que eu chamo de descompressão, né, que a pessoa possa ter menos esse contato social e tá mais protegida, né? Então ela possa estar fazendo essa coisa, saindo e voltando, né? E a educação tenha isso. Eu acho que a arte-terapia tem um papel aí muito forte para trabalhar tanto com autismo quanto para várias outras coisas. E o interessante se você é arte-terapeuta ou se você é professor,
se é um quebradeiro, um cirandeiro aí que conhece as pessoas com autismo, olhem, o Anísio da Silveira tinha uma coisa que ela falava lá, que é, olhe no canto do olho dessa pessoa, Jussara, e veja quando que brilha. É aí que você vai descobrir o que essa pessoa gosta. E daí ela fala do Emídio, né, que o Mavinier, um outro enfermeiro, olhou o Emídio e quando ele passou naquela sala, ele olhou as pessoas pintando e brilhou o canto do olho dele, né? E ele deu aquele olhadinha de lado, assim, e voltou com um brilho no olho. O cara percebeu, conversou com ela e ele foi pintar, passou o resto da vida pintando, né? Uma coisa que ele gostava muito, revivendo as suas memórias, trabalhando com isso. E então, eu acho que isso é para todo mundo, né? A gente descobrir para aquilo que a gente veio, né? Para que você veio, Sara? Eu ainda não sei. Eu sei que não foi para só me satisfazer. Eu acho que eu tenho uma coisa coletiva para buscar mais, sabe? Não é para fazer sozinha. Posso até querer viver sozinha, mas não vou. Vamos passar uma rodada, né? Eu também acho. As pessoas aqui estão tão silenciosas. Então, eu posso, professor, tem algumas pessoas comentando, falando que tem professores que chamam quando estranha um aluno, chama de esquisito. Tem pessoas que querem saber, por exemplo, se todo mundo tem um grau de autismo, nem que seja 1% ser humano. Tem diferença do TDAH e autismo? Vamos lá, bastante coisa, né? Então. Primeiro, se todo mundo tem um grau de autismo. A palavra é não. O entendimento que a gente tem da palavra. Se a gente entender o autismo como espectro, é um espectro, como a psiquiatria hoje olha, espectro autista, é interessante, né? Olha só, porque é espectro, na verdade é uma gama de pessoas que tem alguma coisa diferente que é ligado com a genética, hereditária e não hereditária, isso que é o autismo. Então, é uma gama e que cada um, se você for pesquisar, cada um não vai ser o mesmo gene que vai estar mudado ou a mesma mutação, a mesma diferença. Cada um teria uma coisa diferente. Mas se a gente sair da genética e pensar assim na parte social, na parte artística e na parte mais da alma, ou como Jung colocava, é que cada uma dessas pessoas vão ter o seu jeito, Jussara. E o grande negócio é que a maioria das pessoas tem um jeito meio parecido. É um jeitão. Olha só, um jeitão das pessoas que elas têm muitas coisas em comum, muitas coisas mesmo, muitas. Cada um tem as suas coisas diferentes, mas a grande maioria comunga vários jeitos de enfrentar o mundo parecido, as pessoas gostam de coisas parecidas, isso o que faz essa massa, né? E as pessoas do espectro autista são diferentes, realmente diferentes, realmente. Elas são isso que as pessoas chamam de esquisitas, muitas delas. Porque o que acontece? Elas vão gostar de coisas estranhas, aquela criança que gosta de dinossauro, que coleciona pedras, que gosta de jogo que ninguém joga, ou uma pessoa que fala que é não verbal, que não fala. Isso não existe, porque dentro da mente da gente, a gente tem muita coisa acontecendo, e mesmo se eu não emitir a palavra, eu tenho coisas acontecendo na minha mente, né? E imagine no inconsciente, se a gente for pensar nisso, né? Então, essa questão, duas questões que vocês falaram, a gente pode ter, o que eu falo que existem famílias autistas. Se é genético, hereditária e não hereditária, eu tenho um filho autista,
às vezes eu também tenho, eu posso não estar no espectro, mas eu tenho algumas coisas que me aproximam do espectro, isso eu percebo. Outra coisa que eu posso falar mas não são todas as pessoas que nem faria lógica, eu acho isso, né? E sobre o esquisito, eu acho que as pessoas têm que olhar mais e gastar mais energia para o diferente, para aquele que tem deficiência, para aquele que está faltando um braço, para aquela pessoa que tem uma sexualidade diferente ou que tem qualquer coisa diferente. Vocês sabiam que existe uma pesquisa de um português, do grupo de um grande neurologista português, lá, neurocientista português, Antônio Damasio, Hanna Damasio, a esposa dele. O grupo dele tem uma pesquisa lá que fala assim, para você entender o diferente, se ele, por exemplo, uma pessoa que não tiver um braço, você gasta mais energia, o seu cérebro gasta mais oxigênio. Para eu entender uma pessoa com esquizofrenia, um autista ou qualquer for, você vai gastar seu cérebro, vai precisar de oxigênio. Você vai precisar gastar mais energia para entender essa pessoa, Jussara. E eu acho que Jussara tem eu conheço ela, essa capacidade de entender o diferente. E ela gasta essa energia. E aqui os quebradeiros, eu acho que uma das marcas da Universidade das Quebradas é essa, da diferença, e da união na diferença, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, eu quero escutar mais vocês, é isso. Quero escutar, vamos conversar. Professor, perguntaram falar um pouco mais sobre devaneios e ausências. Existem, assim, no processo das crises? Olha, é uma pergunta muito profunda. Eu vou me remeter à época, antes dos 4 anos, que eu não tinha linguagem falada. E eu tenho uma memória muito grande. E o que a gente chama de devaneio, né? O que a Nise chamava de imaginação, de criatividade, aquela riqueza aqui, de tudo que passa aqui no que ela chamava de cucuruco, né? De cima da cabeça, que está dentro da nossa mente. A linguagem de dentro da cabeça do autista é muito grande. Então, às vezes, tem até um comercial que foi feito, Jussara, que mostra aquela pessoa que é criança e que é não verbal, pegando um sapinho de brinquedo, assim, um bonequinho fofo, e olhando e fazendo... Mostra ela fazendo isso, olhando, e de repente entra na mente dela. E daí ela tem um príncipe não, ela tem uma floresta, ela tem uma luta, ela tem um monte de coisa acontecendo. O que eu estou colocando estou lembrando antes dos meus 4 anos, eu imaginava muitas coisas, eu tinha muitos devaneios, e eu vejo que muitos dos autistas têm uma mente muito rica, e que eu acho que a arte-terapia e outras abordagens podem ajudar muito, se você conseguir extrair o que está dentro da cabeça dela. Você falou de devaneios e, segunda palavra? E ausência. Ausência pessoal, isso é muito... Nessas crises que eu tenho de fortes, eu luto muito contra a ausência. Por exemplo, eu lembro de uma crise que eu tive no metrô da Carioca, não foi lá do Teatro Municipal do Rio, embaixo. Eu tive uma crise muito forte e eu não sabia para que lado, uma coisa boba, que lado eu ia, se eu ia... Eu queria ir para a Zona Sul, mais para a Zona Sul. Eu não sabia para onde entrar. Eu sentei e fiquei lá mais de 1 hora. Ainda bem que eu sentei, que eu não levantei e andei sem destino, né? Numa ausência, porque o que acontece? Essas crises, elas podem deixar você muito sem direção, né? Então, a ausência pode acontecer, pode sim, e tem que ser entendido. Então, tem que entender que crise no autismo, que é uma coisa, eu vou falar bem rapidinho. Eu estudei isso, é uma questão assim, o sistema límbico, né? Se a gente for falar de neurociência, a parte muito antiga que a gente comunga com os répteis, com os animais, com
a maioria dos animais, né? A parte emocional, a parte que responde às emoções, né? É como se fosse um curto-circuito, como uma epilepsia na área, nessa parte emocional. E quando acontece isso, você sabe o que você sente, Jussara? Um arrepio. Quando é incrível, porque... Oi, voltei. Voltou. A imagem está ótima. Alguém clicou aí e deixou eu mudo, mas tudo bem, vou parar já logo de falar. Então, o que acontece? Então, quando você tem isso... Zé, fui eu, Zé, sem querer. Eu ia aumentar e coloquei mudo. Eu vou aumentar aqui. Tá bom. Não é sua voz, não. Eu ia te aumentar a sua... Aumentei um pouquinho. Então, o que acontece? Você tem um estímulo sensorial. Você está numa palestra, alguma coisa, aquele microfone dá aquele agudo do microfone, né? Daí, você tem primeiro arrepio, fraco. Daí você vai lá naquela coffee break, um monte de gente falando, lugar baixo, dá aquele segundo que você não consegue processar sensorialmente. Daí vem um arrepio forte. Depois desse arrepio forte, você entra em crise, onde você estiver. Então, a crise no autismo, ela é ligada com sensorial e emocional, é muito forte, né? Então, você precisa se entender, se conhecer. Precisa ser falado mais, eles dão uns nomes em inglês para essas crises, né? Meltdown e outros nomes, assim, como se a pessoa derretesse por dentro ou explodisse, né? Então, essas são as imagens que se faz, mas ainda não chega a ser a medicina, a psicologia ainda não falam bem disso, né? É uma coisa ainda que é pouco falada. Então, eu queria deixar aqui esse relato, né, das crises no autismo. Então, entenda a pessoa, ela vai ter esses momentos, e daí, quando vem essa crise, ela não se controla, ela não consegue ter controle, daí, não que ela não se percebe, se ela tem uma boa cognição, ela pode se perceber, mas ela vai ter crise. Daí aquela criança que vai se bater, aquela criança que vai fazer um monte de coisa, ela não está tendo birra, ela está tendo crise. Birra acontece quando a criança está bem e está fazendo alguma coisa, ela está bem, a situação está boa. Mas se ela está numa situação adversa, é crise. E, professor, perguntaram, a Silvia Neto perguntando sobre autismo e suicídio, se tem alguns dados, tem relação... Esse é um tema que eu nem gosto muito de falar, porque o tema do suicídio é um tema complexo, mas os dados são assustadores. Entre crianças, pensamentos suicidas entre crianças autistas e não autistas é 37 vezes maior, segundo a Associação Inglesa, que fez essa pesquisa. O índice de suicídio chega a ser mais de 5 vezes maiores entre autistas e não autistas. O índice também de acidentes é muito grande, porque pense se tem essas crises, essas coisas, essa pessoa se coloca muito mais em perigo do que as outras, né? Então, é uma questão bem importante. As outras questões de saúde mental no autista têm que ser muito cuidadas, porque às vezes as pessoas acham que é autista, daí vai para um método, para outro, corre para a terapia e esquece da saúde mental, não faz uma arte terapia, uma coisa que vá para frente, né? E não vê os potenciais. O que eu falo muito eu gostaria, Jussara, que a universidade, a gente tivesse uma escola de dons. E não importa se eu sou autista, se você é isso, se é aquilo, vamos trabalhar com o que cada um tem para contribuir, né? Imagine quanto que a gente não sairia na frente, porque a gente faz, Alan, a gente está acostumado, Alan, a ter aquela ideia da educação que eu tenho que aprender. Eu não sei nada, eu tenho que aprender. Eu acho que todos são aprendentes, todos são professores na educação, e a ciranda é a melhor forma, né? Essa troca de saber. Que linda, sim. Muitas informações incríveis. O professor está à disposição, vamos aproveitar considerações finais para a gente ir para a mandala com Jussara. Gláucia, parabéns, Pompeu, José Pompeu, prazer, viu, lhe conhecer, você que tem estado conosco aí nas cirandas, né, nos eventos das quebradas.
É só essa frase final que eu não ouvi bem. Me interessa, né, do ponto de vista aí da universidade. Quando você falou, eu gostaria que a universidade tivesse uma escola de... Dons. Sim, Porque dons. a palavra, por exemplo, superdotação, né, dote, na verdade a gente traduz essa palavra de uma forma assim, a palavra é gift, né? E gift é dom. Gift está aí, está na Bíblia, está em todos os lugares, é dom. E a gente tem que entender melhor o que é isso, o que cada um faz, né? Eu participo da Espaço Alexandria na UFRJ, que a gente está propondo uma universidade interdisciplinar. A gente quer aí a parceria com vocês aí do Rio Grande do Norte, porque a gente vai colocar 8 diferentes tópicos, né? Mas todos imbricados, em que una arte, ciência, humanidades, tudo junto, né? Então, que a pessoa num ciclo de 1 ano é mais ou menos o que a Universidade das Quebradas faz, né? De trazer os temas mais diversos e dar essa formação e essa troca, né? Então, eu vejo que... Mas o grande negócio é como a gente se toca e sai dessa anestesia desse mundo atual, e não sei o que está acontecendo aqui, que as pessoas... A gente está assim, né? Nesse pós-pandemia, de não falar daquilo que realmente move você, aquilo que você gosta. Então, desse 1 minuto final aqui, eu queria escutar da Efigênia aí, o que move você, Efigênia? O que você gosta demais? Eu gosto de artesanato. Eu trabalho com artes e artesanato, as minhas artes aí atrás. Ai, que legal. É o que me move, são artes. Principalmente o Arte, artesanato. né? Ancestralidade mesmo. O artesanato. É o que me move. Olha, essa palavra move, né? Emoção, né? De mover. Então, a emoção tem a ver com movimento, e esse movimento com mover, e esse movimento com o que nos move. Olha que interessante isso. Eu fico pensando, para finalizar aqui a minha fala, eu estou num momento que eu estou fazendo coisas muito simples. Hoje eu seguiria por um caminho muito mais... Por exemplo, o que eu mais gosto de fazer é fazer meu almoço, fazer a comida que eu como e as pessoas aqui de casa, fazer os fermentados aqui que eu faço, que eu gosto, faço desde bebida que eu faço aqui, mas coisas simples, como uma cidra de maçã, os fermentos que eu faço para pôr na comida, o pão que eu faço, só como o pão que eu faço, mas as plantas aqui que eu tenho, tomate, morango, no apartamento. Essas coisas, eu acho que isso para mim parece que é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, voltando à minha fala, para a nossa saúde mental, tem coisas muito simples, e a Nise foi essa grande sacada da Nise, na terapêutica ocupacional lá, porque não era qualquer pessoa que ia para o ateliê de pintura, é aquele que o olho brilhava para a pintura. Tinha outras pessoas que nunca ninguém falou que ia para o bordado, outras que ia para pintar guardanapo. Isso depois passou, foi esquecido. Outras que iam lá para várias coisas criativas, né? Mas o que você gosta? Hoje, eu ia passar o dia, se passasse uma coisa, que eu passasse o dia fazendo. Mas eu faço cada dia um pão diferente. Eu ia passar o dia fazendo comida e fazendo pão. E daí tendo essas lives que eu gosto, as coisas aqui com as pessoas que eu gosto de conviver, mas eu descobri que eu não vou voltar, Jussara, não vou voltar para esse mundo aí de um ou outro passeio, um dia para ir para o Rio Grande do Norte, para ir naquela praia que a gente fez aquele vídeo, lembra?
A gente vai, mas numa situação dessa. Deixa eu falar, Zé, eu estava aqui, você falando, e eu me remetendo naquele diálogo que você criou no texto, maravilhoso, eu identificando na Praia do Marco, né, que, os artistas desconhecidos, e aquele seu texto ficou perfeito, perfeito. E eu tenho esse vídeo, ele ainda, assim, eu tirei ele do ar porque eu só vou colocar ele em festivais. E eu, com fobia social, eu agora sabendo que ele é autista, fez aquele maravilhoso texto, e eu como fobia social, sou eu que narro o texto dele, do nosso filme. Mas muito obrigada, Zé. Eu agradeço. Você assim, me deixa cada vez mais apaixonada, né? Assim, nós éramos vizinhos também de bairro, né? Morávamos em Laranjeiras, e entender que também o autismo, e eu acredito que deve transitar nesse sentido, eu vou falar como eu... Você também deve ser considerado muito chato, não, Zé? Muito, 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 em muitos lugares. Até inconveniente, né? Porque eu fazia perguntas que não se deviam ser feitas, né? Então, é por aí também. Mas eu amei estar com vocês aqui. Eu testei falar em pé, porque eu vi o Lula falando, eu achei que é melhor falar em pé. É ótimo, ficou muito bom. Professor, faça suas considerações finais antes da gente ir agora para a mandala da Ju. Virei amigo do Almir Mavinier, que foi o cara que descobriu os pintores lá do Engenho de Dentro. Não foi a Nise, foi ele. Ele teve muitos trabalhadores, eu entrevistei vários, então entrevistei Dona Ivone Lara por telefone, entrevistei Almir Mavinier, vários outros que eram os trabalhadores, as pessoas que encontraram lá esses pintores, e o Almir Mavinier foi um grande artista, foi lá para a Alemanha, fez as obras concretas maravilhosas. Procurem aí, Almir Mavinier, né? E ele é filho de nordestinos, um cara incrível, faleceu faz 2 anos, mas ele que foi o cara que organizou as mandalas, ele olhou aquelas mandalas da Nise e falou, aí dá uma grande exposição, vamos fazer isso. A Nise já tinha mandado aquela carta para o Jung, né? E ele que organizou a exposição das mandalas lá no Congresso Mundial de Psiquiatria, e que foi o Jung. E visitar, e ele estava com a máquina fotográfica dele lá, depois que ele arrumou todos os quadros e pôs todas nas ordens, a Nise foi lá com o Jung, e o Jung mostra assim, com o dedo, não tem uma mandala, ia ficar bom a mandala aqui, aqui, ó. Colocar aqui, o Jung colocou o dedo e ele tira a foto, e a foto mais marcante lá do acervo da Nise da Silveira sobre mandala, né? O Jung colocando no centro de uma mandala do Fernando Diniz. Então, a questão da mandala, eu acho que é uma tecnologia muito potente. Eu queria aqui pensar, né, nesse mundo e nas conexões e ligações entre tudo, né? E como que a gente precisa de mandala, a gente precisa das tecnologias da floresta, né? E de tudo que hoje aí, eu sei que no Rio Grande do Norte, no Instituto do Cérebro, estudam sobre ayahuasca, várias outras coisas que vão no inconsciente. Eu acho que o inconsciente é uma das fronteiras maiores que a gente tem, e só com o inconsciente que a gente vai conseguir trazer uma possibilidade para um mundo melhor, né? Um mundo mais conectado entre as pessoas. E é isso que eu queria falar. Ótimo, muito obrigada. Um presente. Essa fala complementou muito o que a professora Márcia falou, muito rico. Muito obrigada, professor. Mais um tempo? Teodora e Betina, posso seguir? Tem mais alguma fala? Pode seguir, Gláucia. Tá bom.
Obrigada. Agora, gente, preparando a oportunidade de estar com uma artista plástica que movimenta muito pessoalmente, como irmã minha, o movimento é grande. Ela se mexe, se move e é autora da frase que diz: o defeito que vira efeito. Jussara, ela se considera uma cidadã do mundo. Nasceu no Rio Grande do Norte, no Caicó Arcaico, e foi morar no Rio por muitos anos. Ministrou alguns cursos em várias partes do país, exposições, e fez exposição na Itália e na França por convites muito especiais. E voltou para morar em Natal em 2018. E agora trouxe junto na bagagem a arte de adesivar e o projeto Fé na Paisagem. Ela gosta de um texto de uma pessoa, um apreciador muito íntimo, que diz assim: Jung e Nise da Silveira, se vivos fossem, sem dúvida alguma haveriam de explorar seu acervo com grande interesse. Veriam a alma dessa maravilhosa artista do sertão nordestino, que também abraça o mundo cosmopolita. Com vocês, Jussara Santos. Sou eu! Que emoção! Eu amo essa mulher, ela é minha irmã e eu nasci antes dela, tá? Então, ela tem que me respeitar. E eu sou produtora também da Uke Potiguar, e agora estou trazendo outro projeto. Eu trouxe na bagagem a minha arte, né? Mas eu tenho aqui assim, uma satisfação de ter Teodora se grudado comigo e colocado a Uke Potiguar para funcionar na UFRN. E agora também há espetáculo do Gringo Cardia, que a gente fechou com o IFRN. Eles abriram 8 vagas, é pouco para os jovens se formarem em artes, não é? Mas eu estou só comentando isso porque já são coisas que estão vindo para cá e são projetos que eu me grudei a eles, não é? E assim eu sou muito feliz porque estão acontecendo, né? E um já está acontecendo e agora eu quero apresentar a vocês arte de adesivar. Eu tenho uma minha representante, que é a Maria Nascimento, que ela está presente e ela não me viu fazendo isso ao vivo dessa forma, tá? Ela me viu como vocês, como alguns amigos que eu tenho só de internet, eu fazer presencialmente, né? Tem vários que já me conhecem, mas assim, o que eu quero dizer é que vai me ver ao vivo fazendo agora, né? E essa, na verdade, é uma técnica mista, como ela me corrigiu, ela é minha curadora também, e é a técnica mista do arte da adesivar, que eu já venho realizando desde 2011, 2011 não, 2010. Eu comecei a mostrar em 2011. Em 2010 eu tive uma depressão, porque foi um processo estranho que eu passei no Rio de Janeiro, né? E assim, mas eu consegui desvencilhar, me ajudou muito a trabalhar essa arte. Então, ela tem a ver também com a questão psicológica, né? Porque eu trabalhava com comunicação visual, que é onde eu ganhava, eu me mantia muito bem no Rio de Janeiro. Eu ganhava bem, sabe? Eu tinha disponibilidade, trabalhava com produtora, e eu sempre fiz muitas coisas. E só fazia arte de adesivar. E aí, em 2015, uma amiga design famosa de decoração de interiores, que é a Ivana Cury, né, filha do Ivan Cury, entrou no meu ateliê e disse: vamos tirar esse seu material daqui. Aí eu já cheguei lá na Itália e França para mostrar. E agora eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou passar agora. Esse é eu estou com um painel imenso fazendo aqui. Ele tem 8 metros quadrados. Ele vai ter, quer dizer, no conjunto ele vai se transformar em 8 metros quadrados. Por sinal, tem tipo mandalas, mas eu estou fazendo isso, são os barris de vidro. Está me ouvindo? Silvanete está perguntando qual o material. Ah, tá bom, vou começar Você a falar. está se referindo. Então, eu vou apresentar. Tudo é com adesivos. Esse aqui é um trabalho. Esse aqui é um adesivo
que ele foi já usado, né? Já tem algumas coisas. Eu sempre faço reaproveitamento e ele é um adesivo vinílico, né? Aqui, tem que ficar olhando para esse lado. Ó, como eu fiz comunicação visual, eu entendo de adesivos, tá? Esses tipos que fazem envelopamento, que você faz cartazes, você coloca. Hoje estão trabalhando até com outdoor, tem uma resistência bem forte, né? E esses aqui, ele é um blackout, né? Porque ele não é branco. Tem uns que você faz impressão e você pode fazer no branco. Eu estou sem o outro de impressão aqui, porque eu uso. E aí, o que é que eu faço? Aqui, eu vou fazer essa demonstração. Vocês me avisam, tá? Porque eu não estou olhando mais vocês. Eu só vejo no celular. Eu estou... Tá certo? Conseguiram ver? Ótimo, acho que deu. Qualquer coisa, qualquer dúvida, Apareceu 3 aqui, pontinhos, deu pi, Deu certo. acabou. Vamos embora. Tá ótimo, eu vi Dois. também. Dois loucos. Não, louco não. A gente Vamos se ser sinceros. entende. Não, autista não quer dizer louco, nem fobia social. Esse aqui, o adesivo, ele já está... Como eu tenho uma prática de adesivo, eu já vou tirar daquele... Isso é online, tá? Isso é online. Como ele já vem, ele está já usado, ele está com esse problema aqui. Então, assim, aí ele vai me dificultar o processo. Então, eu vou colocar direto aqui. Isso aqui seria feito com a espátula. Eu estou mostrando para não ficar cansativo. Vocês É podem um perceber. estilete, você não corta, o estilete não corta a superfície assim, não? Não está cortando. Aqui está cortado, já estava cortado, né? Então, eu vou aproveitar até já colocar um outro. Aí eu já preciso de outra cor.
E a época que você estava sem sair de casa, que você falou lá, depressão, não sei o que, você fez? Você fez essa arte de adesivar? Como foi? Aí que foi o grande tchan, porque eu vou te Conta mostrar pra agora. gente. Olha aqui, foram esses quadros que saíram. Daquela época. É porque eu não. Uau! É isso. Agora a gente tem que tirar vou fazer a mandala aqui, ó, no Mas vinil. então, agora você faz. ótimo. Claro, eu pensei em você muito. Eu disse que o vinil ia ser usado. Eu estou precisando que você me dê adesivo para eu botar aqui nesses. Não tem problemas. Adesivo é o que não falta aqui, porque, ó, eu vou só mostrar um saco, sem falar nos outros sacos que tenho, tá? Ó, isso aqui é adesivo que o povo me dá, não é que porque eu não estou mais trabalhando com comunicação visual. Quando eu trabalhava com comunicação visual, os retalhos eram meus. A gente faz um recorte e depila, não é? Então, olha aqui, faz isso. Isso aqui foi feito um recorte na máquina. Isso que estava aqui, do adesivo, é que eu reaproveitava para fazer aquilo. E esse que eu fiz agora, a mandala... Mostra bem devagar, assim, para só uns segundinhos para a gente ver. Suba mais um pouco, Ju. Tá bom? Uhum. E aí? Qual a sensação? E qual a utilidade? Ó, se eu for colocar agora... Ó, desculpa, não estava... Ó, eu vou... Olá. Aí, depois que eu faço isso, que eu coloquei no... É porque eu coloquei mal colocado, tá? Deixa eu ver. Porque é melhor colocar na superfície, né? Não, eu tenho que fazer, eu teria que fazer uma colocação. A Efigênia, o que a Efigênia fez aí que está mostrando? Olha aí, tá vendo? E é o material, Efigênia, é esse? O nosso é de crochê. O artesanato, né? A nossa mandala é de crochê. E aí você vai perguntar assim, aí depois você fez que eu faço isso, eu venho com uma laminação, que é outro adesivo, que aí nesse caso dificilmente isso eu tenho que comprar, porque eu preciso que ele seja de boa qualidade, que aí eu faço a laminação por cima e ela não como é que se diz? Ó, você vê que eu tiro e retiro, né? Porque esse adesivo, ele de verdade, ele tem uma qualidade melhor. Ó, coloquei de novo no line, tá? Isso quando eu cheguei em 2000, né? Eu cheguei em 2018, mas eu só vinha fazer algum trabalho aqui em Natal, foi em 2019, lá no Beco da Lama, um cascudiano na rede, né? Eu fui a única que usei essa técnica, né? E ninguém entendia o que eu ia fazer. Aí era um grafiteiro, só todo mundo grafiteiro. E aí eu fui a única que entrei com arte de adesivar. E assim, quando ele viu, ele estava pintando lá em cima, ele desceu para falar comigo. Ele desceu e disse assim, eu nunca vi um trabalho igual a esse. E olha que eu já andei em muitos lugares. A gente da Associação de Arte Terapeutas fez um convite para a Jussara, conhecendo a técnica dela, e teve um momento que ela fez uma oficina onde os arteterapeutas já formados, eles tiveram a oportunidade de apreciar o material, porque em arteterapia é importante também os materiais usados, porque a dimensão de um material de tinta, do giz de cera, da argila, do papel e do que for, ele é preciso ser experimentado antes de você colocar para os clientes. Aí Ju foi, e as pessoas mais experientes, menos experientes, tiveram essa experiência e adoraram trabalhar, viram que o estilete não dá para trabalhar com algumas clientelas, né, pela questão de segurança, mas ela mostrou que poderia usar aquelas tesouras com menos problemas, assim, menos riscos, ou também você cortar e ir entregando na mão da pessoa para ir fazendo, né? Então, foi uma experiência que
ela nos ajudou muito e ela foi contando também um pouco dessa experiência que teve com a depressão e a grande transformação, né? No momento foi uma situação de sincronicidade. Na verdade, a gente estava no grupo de estudo estudando os opostos em Jung e ela mandou uma mensagem para mim dizendo: olha o que eu estou fazendo. Aí eu disse: eu quero, vai ser meu. E aí foi muito aí bom. ele já foi para exposições, ele esteve lá no Rio e em Natal, ou aqui em Natal, já. Então, mostra. Só mais um detalhe, Glaucia, que eu quero, assim, que tem as pedras de Caicó, né? Eu não sei se vocês conhecem Caicó, mas uma das características de lá são essas pedras. E essas pedras, que é o muro de pedras, né? A gente chama de cerca de pedra lá. Na Itália tem demais, né? Na Europa em si tem muito, mas eu vi muito na Itália, no sul, e eu falei, gente, aqui é um sertão, porque assim, é forte isso, né? Essa coisa das pedras. E eu usei esses adesivos, eram os retalhos de adesivos que imita a madeira, entende? Porque, assim, como eu não trabalho mais com essa área aqui em Natal, porque, de verdade... Ju, teve Denise que disse que gostaria de conhecer essa técnica também. Outras pessoas fizeram algum trabalho, não sei se estão com vergonha para mostrar ou gostariam de... que bom! Mostre, sim, por favor! Eu sou de A louca. conversa está aberta, pode falar com o Ju, quem precisar, quem quiser tirar dúvidas. Vai, Efigênia. O meu ficou só... Eu não consigo usar adesivos, é isso que eu estou falando. Eu ia fazer no vinil, mas eu já conheço a arte, acho maravilhoso, inclusive conheço esse quadro aí de Glaucia também. A sua arte é maravilhosa, nossa. É uma terapia você ficar... Eu já fiz arte de adesivar com Jussara. Nossa, você passa o tempo ali cortando esses adesivozinhos. É uma terapia muito boa. Nossa, é bom demais, muito bom. Mas a comercialização dele foi muito grande no Rio, sabe? Assim, vocês estão vendo esses trabalhos, parece que são muitos, mas eu fazia muito. Todos os dias eu estava produzindo aquilo, não sabia nem para quê, não sabia nem para onde ia. E ainda tem o caderno da própria Universidade das Quebradas, né? Que eu fazia dia a dia, fazia de terças em terças. Eu vou mostrar para vocês. Foi o meu primeiro caderno, foi em 2011, esse caderno. E aí foi a Bea Meira, que também, aí ela começou a dizer, ela primeiro que chamou a atenção sobre ele. Olha como era a questão eu não tinha noção do que eu estava fazendo, se não me engano. Sustentabilidade ambiental, né? E também essa questão mas também desenhava, tá? Eu, por falar, eu não sou desenhista, mas eu não gosto de desenhar. E ela tem uma série de dança que eu amo todos. Olha que massa, vindo diretamente de São Carlos. Eu vou pegar outra. Então, esse trabalho ele é feito em cima de uma fotografia que fazia parte de uma agenda francesa, que eu tenho muito material da França, porque eu tenho uma amizade com a Marie Depali, que ela é do consulado francês. Falando que eu vou mostrando. Pronto. Aí esse compõe uma agenda e tinha essas imagens. Aí uma releitura. Eu considero que eu faço um cenário, né? Eu fiz um cenário para dança, que a foto não tinha cenário. E aí eu crio o cenário da dança e faço o figurino dos bailarinos. Jussara? Incrível. Esse é o dela, ela que já comprou. Jussara, fiquei curiosa em relação a essa que Maria está mostrando. No caso aí, é a fotografia e os adesivos estão em cima da fotografia? Isso. Então, Maria, você pode só voltar mais um? O seu quadro. Para não dizer que a gente está querendo vender os outros, porque eles vão para leilão, né, Maria? Eles vão para leilão, tá bom? Menos o meu, claro. Claro. Eu tenho 4 quadros do Sertão na Finlândia. Então, você está vendo que a foto já é uma dança contemporânea. Eu também deixei nessa imagem o nome do fotógrafo, que ele fez a foto, que eu não sei quem é o grupo de balé, entende?
mas era um grupo de danças modernas, então estava compondo uma agenda que eu consegui, e aí já era para ser descarte, e eu reaproveitei. Ela enviou para o leilão e eu não aguentei e comprei uma. Ai, gente, você disse pra gente? eu só falo uma coisa, sem arte eu não vivo, e sem vocês, menos ainda. Eu sou quebradeira, gente. Cada vez mais eu entendo qual é o sentido da Universidade das Quebradas, a importância desse curso. Eu não considero curso também, não, tá? Eu acho que a Universidade das Quebradas ela não tem nada que tem que seguir igual o que é uma universidade acadêmica. Ela tem a proposta, traz professores com a competência, mas a gente que está aqui recebendo como quebradeiros, né, que aprende muito e também mostra o que a gente sabe, fala o que a gente entende, é muito importante. E eu sou muito grata a Teodora e a Betina, nunca. Tá bom, Juju. Obrigada. Obrigada mesmo. Linda. Teodora, você faz o encerramento. Certo. Mais uma vez, né, um prazer enorme estar aqui com vocês, com os quebradeiros, quebradeiras, nessa ciranda. É incrível como essa energia flui. Eu também participo de tantas reuniões, tantos outros eventos ao longo da semana, mas tem uma coisa meio mágica nessa ciranda, nessa o quê potiguar, que de fato a gente consegue ter uma leveza, sabe? Eu acho que eu acredito muito nisso também, inclusive no meio acadêmico. Não acredito no meio acadêmico pesado, né? Aquela coisa muito protocolar, não. Eu transito aí por outros meandros, é isso que eu acredito. Uma academia muito mais viva, com muito mais oxigênio. Eu acho que esse projeto traz isso. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, agradecer demais a Márcia Bottini, que esteve conosco, o Zé Pompeu também, trazendo suas experiências, seus conhecimentos, né, seus saberes aí, a Gláucia nessa mediação, a Jussara, incrivelmente, aí conhecendo cada vez mais sua arte de adesivar, e você como artista, Jussara, porque eu sei que como produtora você também já é uma exímia produtora, e como artista, sem dúvida também, né? Muito obrigada. Obrigada, enfim, a cada uma de vocês, né? É isso, vamos girando a ciranda, que na próxima, daqui a 15 dias, a gente se encontra mais uma vez.